Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você aí no seu lar, que nos acompanha nesta entrevista. É uma alegria receber você, obrigado também por nos receber aí na sua casa, né? Através das mídias, dos meios de comunicação, estar agora aí se inteirando de um conteúdo a respeito do nosso batalhão, o 23BI, Batalhão Machado Jacinto de Bittencourt. Um batalhão ativo na nossa cidade, que tem prestado muitas ações humanitárias. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre patriotismo, sobre essas intervenções e ações do nosso batalhão, que é muito ativo na nossa cidade. E junto conosco está aqui o comandante Lacerda, Coronel Lacerda, está nos acompanhando aqui nessa entrevista. E, Coronel, quiser dar as boas-vindas ao pessoal de casa que nos assiste. Boa tarde a todos da Assembleia de Deus, é um prazer estar aqui nesse convite para falar um pouco do 23º Batalhão de Infantaria, um pouco sobre patriotismo, nacionalismo e essas coisas que permeiam, né, a vida militar e a vida civil também, muito bom para o nosso país, falar um pouco disso. Muito bem. Bom, os nossos irmãos, né, da Assembleia de Deus é uma parte representante da parcela da sociedade blumenauense que é grata ao nosso batalhão, né? Se percebe uma congregação de irmãos que nos cultos cívicos a nossa igreja tem essa preocupação, nos nossos templos se vê ali o sinal, o símbolo, né, da nossa bandeira, é entoado alguns hinos nacionais nas cerimônias de casamento, porque nós percebemos que esse amor à terra dos pais, né, essa gratidão à nossa pátria amada, vem de berço, vem daquilo que nos é instigado desde de família e também, como também compartilhado nos nossos cultos, nas palavras, uma palavra de gratidão. E nesse momento, eu queria que o coronel pudesse então compartilhar um pouco da sua história como militar, como que se iniciou essa carreira. Hoje o senhor é comandante aqui da unidade, mas o senhor já foi comandante de outras unidades. Se quiser comentar então um pouco da sua história, por gentileza. Bom, eu nasci em Goiânia, Goiás. Meus pais eram bem humildes, né? E meu pai era sargento do Exército. E eu começo a lembrar da minha história quando meu pai estava numa companhia destacada de fronteira em Oiapoque, né? Clevelândia do Norte, lá no Amapá, a última cidade do norte do Brasil. Então eu tinha por volta de 2, 3 anos, eu começo a lembrar da minha história ali. Mas assim, por influência do meu pai, eu acabei enveredando pela carreira das armas, né? Então eu fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva em Goiânia, em 1992, e gostei de estar no Exército e fiz o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu me formei na academia em 1997 e de lá eu fui passando por diversos locais do Brasil, diversas organizações militares, né? Em Goiânia, por exemplo, né? Onde eu iniciei a minha carreira, e passei pela Academia Militar por 3 vezes como instrutor. Depois passei por Cuiabá, Marabá, estive um período no Líbano também, em uma missão de paz, juntamente com o Exército Espanhol. E a última atividade, a última organização militar que eu servi foi a própria Academia Militar, onde eu era oficial de operações e fui nomeado comandante aqui para o 23º BI em Blumenau. Então, assim, uma carreira muito bacana, muito bonita, de muito esforço, de muita abnegação, né? Onde a gente muda bastante, enfrenta desafios diferentes, até fora do país. E esse momento, o nosso grande desafio é estar aqui junto à sociedade de Blumenau, comandando o 23BI e compartilhando por esses 2 anos, né? Tanto 2020 como 2021, da companhia de todos vocês, e os desafios que nos apresentam, como esse ano tem nos apresentado o problema da pandemia, né? Exatamente. Obrigado por compartilhar a sua história, comandante. Como eu citei antes, mas vale frisar que a nossa comunidade blumenauense, representando aqui os irmãos da Assembleia de Deus, tem essa parcela de gratidão, justamente por isso, comandante, por ter, né, um batalhão ativo na nossa sociedade, um batalhão que é presente, é ativo na nossa sociedade, na sua história, né, com as catástrofes naturais. E uma nobre missão o senhor, né, tem agora de sair na frente do comando de uma unidade ativa na sociedade. E eu faço essa leitura, né, estando aqui próximo aos irmãos,
de uma leitura de gratidão, tanto que nos últimos 2 anos foram prestados cultos, né, em homenagens e gratidão aos militares e servidores de segurança pública aqui no nosso templo. Foi feito ali naquela Semana da Pátria alguns eventos específicos de gratidão. Eu lembro também da atividade que teve de uma intervenção com a participação do batalhão em Brumadinho. E então a igreja também se posicionou, né, com uma ação de graças, dando ali um ato, né, um gesto, através de um presente simbólico àqueles militares que foram integrantes dessa ação, de servir a comunidade. Então, eu queria compartilhar ao senhor, comandante, uma palavra de gratidão, né, como os membros, os irmãos da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade têm com a sua pessoa, como representa também esse batalhão. O senhor contou um pouco da sua história e hoje eu até estava visualizando nas redes sociais a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada aqui da região, né, do estado do Vale do Itajaí, que fica em Florianópolis, está organizando um trabalho de ação humanitária. E o senhor poderia falar um pouco mais? Às vezes os nossos irmãos não assistem, não estão ativos nessas redes sociais, não sabem, mas como o nosso Exército Brasileiro é presente no nosso dia a dia. Se o senhor puder comentar um pouco mais a respeito dessa ação? Claro. Devido às catástrofes que ocorreram aqui em Blumenau, principalmente aqui em Blumenau, chama atenção porque, por exemplo, eu vim de fora, né? E quando se fala de catástrofe em Santa Catarina, todo mundo lá fora pensa logo em Blumenau. E realmente, assim, talvez a cidade que mais sofreu, que mais teve impacto dessas catástrofes naturais foi Blumenau. E justamente em Blumenau nós temos um batalhão do Exército, o 23BI, que ele atuou muito nas enchentes de 83, 84, teve enchentes anteriores também na década de 50, 2008, né? Então, catástrofes importantes, e o batalhão ele teve uma atuação preponderante, importante junto da sociedade, até por isso ele é muito querido aqui, né? E o Exército, percebendo isso, ele percebeu também uma vocação para esse batalhão. Então, o batalhão nosso ele é preparado para a guerra convencional, mas também para o lado da mão amiga, né? Para estender a mão amiga nas horas difíceis. Então, determinou a 14ª Brigada que criasse a Força de Ajuda Humanitária. Então, nós já treinamos já há algum tempo para atuar como a cabeça, nós chamamos assim, dessa Força de Ajuda Humanitária, onde toda a brigada participa, mas o responsável pelo comando da Força de Ajuda Humanitária é o 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. Anualmente, a gente se reúne, faz um treinamento, um adestramento para situações de emergência, de catástrofes, coordenado com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, nós treinamos como o batalhão pode ajudar, né, principalmente na parte logística, na parte de resgate, em eventuais catástrofes que possam ocorrer, enchentes, vendavais, né? Então, a gente treina bastante para poder, em determinados momentos de dificuldade, termos mais facilidades em socorrer a população. Esse ano, coincidentemente, nós vamos fazer o exercício na semana que vem, né? A última semana de setembro, né? E vai ser na cidade de de Tubarão. Então, na cidade de Tubarão, o comando da brigada vai reunir a Força de Ajuda Humanitária, onde a cabeça do batalhão, mais alguns militares da companhia operacional vão se deslocar com seus meios para Tubarão e vão se juntar com unidades militares, frações de unidades militares do 28º Grupo de Artilharia de Campanha de Criciúma, do 63 Batalhão de Infantaria de Florianópolis, da Companhia de Infantaria de Tubarão, do 62 Batalhão de Infantaria de Joinville, e também frações especializadas de engenharia, de comunicações, vem lá do Paraná, né, que vão juntar esforços a comando do 23BI para poder treinar essa ajuda humanitária que eventualmente pode ocorrer, que a gente espera que não ocorra, mas se ocorrer nós vamos estar preparados para ajudar a população. Muito bem, então mais uma informação aí que você
está recebendo agora, talvez você não sabia dessa atividade, mas isso é um dos, né, atos que representam a intervenção do nosso Exército Brasileiro, ativo no nosso dia a dia, né, sempre presente, e nós, como cidadãos blumenauenses, temos a nossa palavra de gratidão. Eu queria aproveitar, comandante, a pauta, falando sobre patriotismo. Na nossa igreja existem muitos jovens, né, rapazes que estão aí no limiar do alistamento militar, e às vezes até tem um certo receio, aquele medo, como que é esse negócio, apesar de nosso batalhão ser bem ativo, né, da população, mas o senhor quer deixar alguma palavra de motivação? Eu servi ao 23BI, sou filho, né, da caserna, como se diz, aqui do 23BI. Prata da casa, né? Prata da casa. Prata da casa. Foi um privilégio e recomendo todos os rapazes, olha, foi uma lição de vida, foi uma oportunidade fundamental na minha vida, e deixo a minha palavra de gratidão ao batalhão que me ajudou, me formou, constituiu uma figura, um caráter mais consolidado, me trouxe convicções, adestramento, e nós jovens às vezes temos uma ideia muito revolucionária de querer mudar o mundo, e nós temos que aprender que começa mudando o mundo, começando arrumando a cama, né? Então, comandante, o senhor tem alguma orientação para os jovens aí, irmãos da igreja que estão nesse limiar do alistamento? Pastor Isaías, né? É um assunto que eu gosto muito, muito rico, né? Falar do serviço militar. Eu vou me permitir fazer também um agradecimento antes de falar do serviço militar, se você me permitir, porque eu vi você falar bastante de agradecimento ao batalhão, né? Mas nós também, eu como comandante do batalhão, eu gostaria de fazer um agradecimento à Assembleia de Deus, né? Porque nós temos no Exército o Serviço de Assistência Religiosa, né? A sigla é SAREX, né? Serviço de Assistência Religiosa. E anualmente ele emite uma ordem de assistência religiosa, e nossa brigada ela emitiu uma ordem de serviço também, e nós fazemos esse trabalho no batalhão e somos apoiados pela Assembleia aqui, né? Então nós também temos um sentimento de gratidão com a instituição e com a igreja, né? A Assembleia de Deus, que muito nos apoia e fortemente apoia o nosso curso de formação de sargento. E aí eu volto a falar agora do serviço militar, né? Nós temos duas características importantes no serviço militar que é bom a gente diferenciar. A primeira é que existe o serviço militar obrigatório, que foi o que você frequentou e realizou. E nós temos o serviço militar de carreira. Então, aqueles que querem seguir carreira têm que prestar concurso, não tem como. A carreira é somente concurso. E o serviço militar obrigatório é aquele que todo jovem, ao completar 18 anos, ele é obrigado a se alistar, e nem todos, aliás, uma minoria, presta esse serviço. Eu dou um exemplo aqui em Blumenau, nós temos aí aproximadamente, com os municípios tributários, mais de 10 mil jovens que anualmente, em torno de 10 mil, né, que se apresentam ao serviço militar, e nós vamos pegar no final 240 jovens para servir por ano. E hoje está até fácil você selecionar os voluntários, né? Antigamente era obrigatório, hoje está fácil. Então nós temos esse caminho. Então o jovem completa 18 anos, hoje é tudo informatizado, ele entra no site do Serviço Militar e se alista, e pelo site ele vai acompanhando o dia que ele tem que apresentar. Por exemplo, nós acabamos, a semana passada, finalizando o processo, a primeira seleção que ocorre no mês de setembro, nós finalizamos. Então os jovens se alistaram até junho desse ano, normalmente até abril, mas devido à pandemia se estendeu até junho. E se apresentaram agora no mês de agosto e setembro, e já foram alguns dispensados e outros passam para a segunda fase da apresentação, que já em fevereiro, né? E já nós selecionamos os últimos que vão ficar, e eles prosseguem nesse serviço militar de 1 ano, esse sendo obrigatório. E depois eles podem continuar até 7 anos de serviço temporário, nós chamamos. Então, obrigatório 1 ano, e depois voluntariamente podem renovar até 7 anos. Agora, carreira. Nós temos carreira para sargentos e para oficiais. A carreira necessariamente é concurso. Então, aqueles que querem ser sargentos,
eles prestam um concurso da Escola de Sargento das Armas. Tudo isso que eu estou falando está no site do Serviço Militar. Nós temos esse curso, ele dura 2 anos, né, uma escola combatente, né, de sargentos, dura 2 anos, e sendo que o primeiro ano é feito em algumas organizações militares do Exército Brasileiro. Uma delas é o 23º BI. Então nós temos aqui o primeiro ano do curso de formação de carreira de sargentos, feito no nosso batalhão, e depois, no segundo ano, eles são centralizados na Escola de Sargento das Armas. E a linha combatente de oficiais é feito o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e depois prossegue o mesmo curso já na Academia Militar das Agulhas Negras por mais 4 anos. Essas 2 entradas que eu falei de sargentos e de oficiais são para os combatentes, mas nós temos linhas administrativa, linhas de saúde, todas elas temporárias e também de carreira. Então nós temos a Escola de Saúde no Rio de Janeiro, temos o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro para oficiais, temos a Escola de Formação Complementar para diversas linhas da administração, do ensino, em Salvador. Então, o melhor caminho para se orientar hoje é entrar no site do Serviço Militar ou dessas escolas, ver os concursos, estudar bastante, porque tudo no Exército é muito estudo, muito mérito, e para a parte de carreira, sendo aprovado, fazer o concurso e seguir a carreira. Temos também, na linha temporária de militares temporários, concursos também para músicos, que depois, com o tempo, podem se tornar militares de carreira, oficiais e sargentos temporários, tanto combatentes como técnicos também, tudo isso a gente acha. Mais facilmente, para aqueles que querem um serviço temporário, experimentar como é o serviço militar temporário em diversas áreas do conhecimento, podem acessar o site da região militar, da 5ª Região Militar, que é de Curitiba, e ali tem como o cidadão ver qual o caminho que ele pode seguir, se a especialidade dele, o médico, o engenheiro, o administrador, né? Tudo isso o Exército tem espaço para todos. O Exército é uma grande democracia, né? O braço forte, os combatentes, nós formamos dentro dos quartéis nas escolas principais e nós agregamos o conhecimento já desenvolvido do meio civil para as outras especialidades nossas. Tem espaço para todos. Então, eu recomendo aí o site da região militar, da 5ª Região Militar, e o site das escolas e do Serviço Militar, para que todos possam pesquisar e achar o melhor caminho. Eu citei aqui de forma muito sintética, né, esses caminhos. Muito bem, então você recebeu agora algumas informações importantíssimas sobre o alistamento militar, formas de ingressar uma carreira militar. Então, com certeza você conhece alguém aí, né, que está nessa fase aí dos 18 anos, do serviço militar obrigatório, ou até mesmo pensando em ingressar de alguma forma. Adiciona aos comentários, coloca ali o nome do seu colega, marca ele, é importante ele ter acesso a esse tipo de informação. Bom, como o comandante falou, eu tive o privilégio de ingressar nessa área do serviço militar obrigatório, né, aqui na unidade do batalhão. E eu digo para você que está em dúvida, pensando, olha, o serviço militar é um privilégio, você servir a pátria, né? Todos os cidadãos servem a pátria, mas você tem o privilégio de carregar essa bandeira, né, no lado do seu braço. E digo também a minha experiência pessoal de ter participado de missões de paz do Complexo do Alemão, até no Haiti, conheci outros países. Então, o Exército Brasileiro me proporcionou inúmeras experiências que não teria em outro lugar. Então, sou também grato ao nosso Exército, ao coronel que representa a unidade aqui na nossa cidade. E esse acesso, comandante, essa pauta, né, esse link que tem de sociedade blumenauense com o Sentinela do Vale, né, conhecido como Sentinela do Vale, é devido a essas intervenções e ações que o senhor citou antes, que prestam essa assistência à nossa sociedade, não só aqui em Blumenau, mas a região toda do Vale do Itajaí. Mas, infelizmente, comandante, queria que o senhor comentasse a respeito, o senhor tem um parecer sobre esse tipo de patriotismo sazonal, né, que é temporário, no 7 de setembro, na Copa do Brasil,
parece que, num âmbito geral, os brasileiros se tornam mais patriotas. A realidade nossa é uma realidade um pouco mais diferenciada daquilo que experimentamos num nível nacional. Posso dizer assim, um parecer geral, mas se percebe que o brasileiro poderia ser mais patriota, literalmente vestir mais essa camisa, né? O senhor gostaria de comentar a respeito? Sim, quando eu estava no 3º ano da academia, na aula de filosofia, eu me lembro de um conceito, né, de virtudes. Virtude na academia decorei, porque fazia parte da prova, né, e nunca mais esqueci, a prática constante do bem. Então, essa questão do patriotismo é muito ligada também à questão de nós sermos virtuosos ou não, né? Quando a gente fala de nacionalismo, nacionalidade, nós reunimos pessoas com o mesmo costume e essas pessoas passam a desenvolver uma vida em sociedade, formando uma nação. Então, reunimos aquelas pessoas, aquele grupo, né? Existem, por exemplo, nações que não têm uma terra definida, né? Ou brigam por sua terra até hoje. Já quando a gente linka esse grupo, essa nacionalidade, à terra, né, palpável, aí nós temos o conceito da terra, que é a pátria, e o patriotismo, né? Então, nós temos pessoas dos mesmos costumes, e essas pessoas se vincularam àquele solo, né, à pátria, e dali elas se organizaram e criaram representações da sua pátria. Símbolos nacionais, por exemplo, a bandeira, o hino nacional, o brasão. E esses símbolos eles passam a nos representar. Então a gente usa bastante quando a gente quer comemorar as nossas expressões de sociedade, né, de nacionalidade, de patriotismo, usamos esses símbolos. E às vezes a gente confunde, né? O que não é errado, por exemplo, você num jogo de futebol está com sua bandeira, porque o seu país está sendo representado por aquela seleção, no basquete, no vôlei, mas não é só por aí. Eu retorno ao início do que eu falei, da prática constante do bem. Todo dia, em qualquer momento, nós, como sociedade, como patriota, estamos representando o nosso país nos pequenos atos do dia a dia. Então, o patriotismo, ele está bem representado no grupo, mas para representar bem esse grupo, a pessoa individualmente tem que ser patriota e fazer a sua parte, colaborar. Seja servindo a pátria como militar, servindo a pátria como um pastor, servindo a pátria como um médico, um bom médico, não aceitando, por exemplo, as questões de corrupções, sejam elas as mais simples, ou as mais complexas, as mais caras e as mais baratas. Tudo isso está ligado ao bom patriota, né? A ser bom patriota, a fazer parte dessa nação. Então, nós precisamos, talvez, rever na nossa sociedade, como patriotismo, as questões de ética, de bons costumes, né, de respeito. Tudo isso vai criar um ambiente patriótico melhor e, certamente, vai melhorar o desempenho, né, de nós como cidadãos brasileiros, falando de nacionalidade ou falando de pátria, né? Então, eu acho que o conceito de patriotismo ele tá além, ele está junto, ele está vinculado não só ao grupo, à terra, mas também à capacidade daquele grupo de fazer o bem e de projetar o seu país, a sua pátria, os seus costumes, a sua nação, por aquilo que ele faz praticamente do que é bom, né? Então, eu vinculo muito a questão da nacionalidade, a pátria também a questão da virtude, né, de ser virtuoso. Por isso eu comecei com essa analogia. Então a gente usa as expressões de patriotismo, bandeira, hino, mas a gente precisa muito mais que isso no nosso dia a dia usar, né, o nosso comportamento para expressar o nosso patriotismo melhor. Nada melhor do que a cada desafio diário que você é colocado, você virtuosamente desempenhar bem isso, valorizando a sua pátria. E aí, quando eu valorizo bem a minha igreja, eu valorizo bem o meu quartel, eu valorizo bem a minha faculdade, eu valorizo o meu país como pátria. Muito bem. Está gostando dessas informações? Então, pega o link, cola, compartilha, para
para seus amigos, companheiros, conhecidos aí, acessar esse tipo de informação também. Comandante, eu sou bem otimista nessa percepção. Às vezes nós fizemos uma leitura, né, isolada, próxima à nossa bolha de convívio. E por ser um cidadão blumenauense, cristão, e ter esse acesso mais próximo do ambiente militar, eu sou otimista nessa percepção a nível social de uma transição de cultura, uma mudança de linha de pensamento que o brasileiro teve nesses últimos tempos, né? Tanto que democraticamente foi eleito, né, o nosso presidente, que também foi militar, serviu a nossa pátria como um oficial do Exército. O senhor percebe esse tipo de resposta? O senhor visualiza isso como um sinal também de patriotismo? Antes de formular bem essa pergunta, nós cristãos somos convidados a ter literalmente esse amor à terra dos pais. Quando nós pensamos o cristianismo como uma estrutura de religião, né, de estrutura judaico-cristã, se percebe o Deus de Israel, levantando Israel como uma nação, o respeito, a reverência aos patriarcas, que isso foram atributos, como o senhor mesmo falou, muito bem consolidados junto na história do cristianismo. Intrinsecamente isso está em nós. Quando nos nossos púlpitos, nas nossas tribunas, indiretamente nós acabamos compartilhando esses conceitos. Mas no nível geral, eu sou otimista, esse é o meu perceber. O senhor percebe um Brasil nesses últimos tempos, né, por mais que sejam tempos de desafio, tempo que conceitos estão sendo, né, dissolutos, valores que eram muito bem consolidados, agora parece que estão, nós percebemos isso muito nas famílias, mas reformulando então a pergunta, o senhor consegue perceber num parâmetro geral o brasileiro como um cidadão um pouco mais patriota do que, quem sabe, 10, 15 anos atrás? Nós percebemos um movimento nessa direção. A gente viu que o Brasil ele passou por um período difícil, onde os bons costumes, os valores, né, a ética, ela ficou um pouco pelo caminho. É até interessante que as pessoas, às vezes, elas recorrem ao Exército em coisas que o Exército não pode fazer, não é missão do Exército, né? Não quero vincular aqui nada à política, mas as pessoas correm não porque o Exército, e digo na figura do 23BI, que eu sou comandante, posso falar pelo 23BI, como um diferencial da sociedade. Não, é porque simplesmente ali nós valorizamos os bons costumes, a hierarquia, a disciplina, uma conduta virtuosa, os valores, os feitos dos antepassados. Nós cultuamos as grandes figuras, os heróis verdadeiros, né? E tudo isso faz com que o militar seja uma pessoa que você bate o olho, poxa, ele é soldado, ele é diferente. Mas é porque toda a nossa formação é pautada nos bons costumes, nos valores, na ética, na moral. E nós percebemos que o Brasil ele caminhou um pouco para fora disso, talvez até bastante, né? E não deu muito certo. E hoje há um retorno para essa linha, na verdade, na busca desses valores que muito se tem no ambiente militar, mas que a sociedade percebe que é necessário também, sempre foi e continua sendo para ela, para a própria sociedade. Então eu percebo sim que há uma busca hoje, em uma grande porcentagem aí da sociedade, buscando essas questões de não ser corrupto, de rever valores de patriotismo, a bandeira nacional, valores de conduta, a ética, a própria história, rever a história corretamente, né, como verdadeiramente ocorreu. Então, assim, há realmente um alinhamento nessa direção, repito, da ética, da moral, dos bons costumes, dos valores. Muito bem. Eu também percebo, comandante, né, como até citei antes, eu percebo essa leitura, né, estudando sociologia, uma das disciplinas da pós-graduação,
se fez essa leitura, né, de ter uma convergência nesse conceito que é o patriotismo. Como o senhor foi muito feliz em frisar, né, sobre os princípios, sobre esses valores, eu gostaria de compartilhar aos internautas aí, os companheiros que estão nos assistindo, irmãos e irmãs, de uma leitura na perspectiva do gabinete pastoral para a sociedade. Se percebe essa preocupação retomando com mais intensidade, sempre teve, mas se percebe nesse ano, nos últimos anos passados, conversando com os companheiros pastores, essa busca mais aguda sobre princípios que até então, antes não eram mais de preocupação. Desde consolidação da família, a preocupação como que anda o seu casamento, como anda o relacionamento dos pais com os filhos, coisas que eram elementares, que até não se falava porque são simples da vida, mas se percebeu que com essa onda ideológica que conduziu à dissolução, vamos dizer, de princípios de família, princípios elementares que consolidam uma sociedade, nós percebemos esse reflexo nos nossos gabinetes. E se percebe também, não só de valores, vamos supor, como familiares, mas também de valoração à pátria, um respeito ou a valoração do próprio militar. Então, o reflexo, eu vou dizer, sobre a nossa denominação, um reflexo que nós estamos vivendo e praticando é uma consequência daquilo que está sendo já reproduzido no nosso dia a dia. O cidadão assembleano, a comunidade blumenauense, vamos dizer assim, acaba percebendo isso, e isso reflete também nos gabinetes pastorais, nas salas de análise de psicólogos, também conseguem perceber o princípio, que é como o senhor falou. O brasileiro conhece e fala de patriotismo, né, de cor verde e amarela, mas é muito além, né, como até o senhor foi feliz em citar. É muito mais profundo do que simplesmente o ato simbólico. Começa a ser correto, ter reverência e ser uma pessoa que visualiza e busca um Brasil melhor. Bom, comandante, nós vamos então caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Se você gostou desse assunto, curte, compartilha, e eu abro então aqui o espaço para o comandante Lacerda, aí com a oportunidade de finalizar com uma fala aos cidadãos blumenauenses, irmãos e irmãs da nossa igreja. Eu queria aproveitar, já finalizando também aqui as minhas palavras, de usar um evento que ocorreu essa semana para todo o Exército, que está dentro do tema que nós estamos trabalhando aqui. Nós comemoramos o dia 18, agora de setembro, o Dia da Família Militar, que está justamente na valorização que o Exército dá a esse ambiente tradicional, disciplinar e hierárquico que nós vivemos no 23BI e no Exército. Então nós lembramos a história, né, da Dona Maria Rosa da Fonseca, que foi mãe de 10 filhos, sendo que desses 10, 8 eram homens e todos foram militares. E ela perdeu filhos na Guerra do Paraguai, outros foram feridos. Então, uma mulher que sofreu muito. Outros depois vieram a ser presidentes do Brasil, né? Temos grandes nomes, Hermes da Fonseca, Deodoro da Fonseca. Todos eram filhos dessa senhora que entregou à pátria, né, os seus filhos. Alguns pereceram, outros prosperaram, todos sofreram bastante. E ela foi uma pessoa muito forte diante das guerras que os filhos participaram naquela época e manteve a sua família unida, forte, saudável, mesmo diante de todos os desafios. E nós comemoramos, né, o grande nome da família militar é ela, e nós comemoramos a semana isso. E aí está pautado toda a questão familiar, tradicional, hierárquica, da força, né, da mulher, da força da família dentro do seio militar, né? Nós comemoramos essa semana. Então eu gostaria de lembrar isso também, e lembrar que o 23BI
é uma grande família, né? A gente até brinca que a família Jacinto Machado de Bittencourt, né? Nosso patrono. E essa família, ela não se encerra nos muros dos quartéis, né? Nós estamos ligados fortemente à sociedade blumenauense. Então, as portas do nosso quartel estão abertas para a sociedade, está aberta para a Assembleia de Deus, está aberta para o nosso ex-soldado, veterano do 23BI, agora pastor, salvador de almas, né? E a gente agradece também o apoio que nós recebemos lá e convidamos qualquer cidadão que queira ir lá, tirar dúvida, conhecer, participar. O batalhão está de portas abertas para recebê-los da melhor forma possível. E aqueles jovens que estão no processo do alistamento, eu sei que todos estão ansiosos, nervosos, mas não fiquem assim, faz parte da vida de vocês esse momento, vão ser recebidos, muito bem tratados, treinados. A vida de soldado não é fácil, ela é difícil mesmo, até porque todos esses valores que nós discutimos aqui hoje serão ensinados e cobrados lá dentro. Mas o batalhão está de portas abertas para todos, para esses jovens que se alistam, para os pais, né, para a igreja, para toda a sociedade blumenauense. Estamos de portas abertas e esperando que essa situação da pandemia diminua para que a gente possa ter mais contato novamente com a sociedade de Blumenau. Muito bem, então antes de eu finalizar também com uma palavra de gratidão, eu lembrei, comandante, tem mulheres nos assistindo. E no Exército também, as mulheres também podem servir, né, como carreira na área da saúde. O senhor pode esclarecer um pouquinho mais esse assunto antes de nós finalizar? Posso sim. Levantou a bola para eu cortar, né? Tá certo. É uma pauta muito importante para nós do Exército do 23BI. Hoje eu tenho 12 mulheres servindo, é muito pouco, né? Parece pouco. Mas dentro de um batalhão de infantaria que ele é eminentemente de combate, já é um número razoável de mulheres. E certamente isso vai aumentar bastante. Essas mulheres que estão no batalhão, elas estão ali na área de saúde, na área da administração, na área de música, mas as escolas nossas de carreira, tanto as de sargento como, já citei as duas escolas de sargento e de oficiais, elas já estão formando as oficiais e sargentos combatentes do Exército. Então, a partir do ano que vem nós podemos, não é certo ainda, porque nem todos os quartéis recebem, né, alunos das escolas de formação, mas nós podemos receber mulheres sargentos e, a partir daqui 2 anos, as oficiais da linha combatente. E já há discussões também sobre o serviço militar para mulheres, né, na parte combatente. Então, nós temos já bastante, quase 30 anos, mulheres no Exército, na área de administração, saúde, música. Os meios para se entrar no Exército são os mesmos que eu disse aqui inicialmente, o caminho, né, é o mesmo. E agora com a novidade das mulheres combatentes, inicialmente tanto na escola de sargentos de logística, né, como na Academia Militar das Agulhas Negras. E digo de passagem, está muito concorrido, porque as mulheres estão correndo atrás desse espaço. E eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras no ano passado, acompanhando esse processo da formação das primeiras mulheres combatentes oficiais do Exército, e posso afirmar pessoalmente, né, que elas estão muito bem. Aliás, estão melhores do que nós imaginávamos. Então, assim, há espaço, isso não tem retorno, não tem volta mais. E as mulheres que quiserem ser oficiais, sargentos, procurem o site das escolas. O Exército se preparou bastante para recebê-las. E nós temos esse caminho para as combatentes de carreira, mas temos para professores, para administradores, para médicas, enfermeiras. Temos todas as áreas, mulheres que queiram participar do Exército, da atividade do Exército, tem caminho para elas, basta procurar no site da região militar, aqui da 5ª Região Militar, das escolas de formação do Exército, todas atualmente estão recebendo mulheres, né? E é uma carreira muito bonita e já bastante frequentada por diversas mulheres. Nós temos mulheres já coronéis no Exército, daqui a pouco vamos ter as primeiras generais, né? E eu recomendo até, né, para que aquelas que tiverem interesse procurem, busquem as informações, pode até entrar em contato com o batalhão para esclarecer melhor, mas tem espaço para elas e a gente tem que tomar cuidado porque vai igualar. A isonomia já ocorre bastante na formação.
Eu não sei agora na quantidade, porque elas estão vindo muito bem na formação e muito bem na execução de suas tarefas. Perfeito. Obrigado, comandante. Olha aí, mais uma novidade para você que não sabia desse assunto, teve o privilégio de acessar esse tipo de informação nessa entrevista. Comandante, no nome do pastor Newton dos Santos, presidente da nossa igreja, eu deixo a minha palavra de gratidão ao batalhão que é acessível, tem as portas abertas, acessível com braços abertos para nos receber, mas também para acolher o cidadão blumenauense, dando sempre assistência, né, e não só pela última catástrofe natural, né, enchente que teve, mas inúmeras. Até quando fui militar, ali no meu 2º ano, já estava no efetivo profissional, teve uma enchente, não foi um nível alto, mas teve essa assistência também à comunidade. Então, a nossa palavra de gratidão, como igreja e como cidadão blumenauense, o nosso muito obrigado. Posso fazer uma oração, comandante? Por favor. Pelos militares do nosso Brasil? Por favor. Representando aqui o coronel, vou me colocar em pé. E nesse momento convido a você, irmão e irmã, a expressar a sua gratidão a Deus pelos militares do nosso Brasil. É um segmento da sociedade que precisa dessa valoração, não só de discurso, mas de prática, de reconhecimento literalmente daquilo que eles têm feito nas nossas fronteiras e também nas nossas cidades. Convido você então a orar. Senhor, nós te agradecemos pela pessoa do comandante Lacerda, que está aqui presente representando os militares do nosso Brasil. Pedimos, Pai, a tua intervenção de ação de graças, que o Senhor venha guardar as suas famílias, a sua saúde, a sua integridade física e todos os passos deles possam ser prósperos na tua graça. Nós oramos e pedimos, Senhor, a tua proteção, que o Senhor guarde esses valentes que protegem a nossa Amazônia, nossas fronteiras e as nossas capitais e cidades. Muito obrigado. Que a tua bênção, Pai, seja sobre as suas vidas. E também, Pai, lembrando daqueles que estão até no exterior, servindo as nações, servindo outros países, mas representando aqui o Brasil. A nossa palavra de gratidão está diante de Ti, Senhor, como pedido de bênção, de paz, graça e a Tua prosperidade sobre a vida deles. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.